Paz do Senhor, irmãos. Amém? Vamos abrir a Bíblia em João, capítulo 3, o Evangelho segundo escreveu João, o apóstolo João, capítulo de número 3. Vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 8. Amém? Já está ali. Os irmãos podem se colocar de pé só por um instante? Nós fazemos a leitura. Diz assim a palavra: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nosso Deus, nós bendizemos o Teu nome, Senhor. Estamos diante da Tua presença santa e pedimos que a Tua graça nos acompanhe nesse momento. Que o Senhor me dê graça, o auxílio do Espírito Santo, para expor com fidelidade e com amor a Tua palavra, e que nós tenhamos corações prontos para recebê-la, ouvidos prontos para ouvi-la, e olhos abertos para enxergar a grandeza do Teu amor, da Tua bondade para conosco. Obrigado, Senhor, pelo Teu povo aqui presente. Sê conosco e age em nossos corações pela Tua palavra, por intermédio do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Benjamin Franklin não foi apenas um grande estadista e inventor, mas foi também um ótimo correspondente que recebia cartas de pessoas de todo o mundo. Certo dia recebeu aquela que possivelmente foi a carta mais importante a chegar à sua mesa. Era uma carta do conhecido pregador inglês George Whitefield, que dizia: vejo que estás cada vez mais famoso no mundo erudito. Assim como fizeste tamanho progresso na investigação dos mistérios da eletricidade, insisto com toda humildade que atentes diligentemente para o mistério do novo nascimento. Trata-se de um estudo de suma importância e interesse que, quando dominado, o recompensará ricamente por seus esforços. Essa foi a correspondência que George Whitefield mandou para Benjamin Franklin. O novo nascimento, irmãos, é um dos temas chaves de João capítulo 3. Essa passagem que começa relatando a conversa entre Cristo e Nicodemos é uma das mais importantes de toda a Bíblia. Em nenhuma outra parte nós encontramos declarações tão contundentes sobre o novo nascimento e a salvação pela fé no Filho de Deus. Nessa conversa entre Jesus e Nicodemos, nós vamos perceber que aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, especialmente nos dias de culto, quando nos reunimos para adorar ao Senhor, como estamos aqui agora, é, por assim dizer, a parte mais fácil da caminhada cristã. Mas nós corremos o risco de passarmos toda uma vida vindo à igreja e nunca vindo a Cristo.
E a não ser que tenhamos experimentado o que a Bíblia chama de novo nascimento, as nossas boas obras não terão valor algum diante de Deus e no fim nós seremos todos condenados. A única maneira de nós nos tornarmos agradáveis a Deus é nascendo de novo. O novo nascimento é a maior necessidade de todos os homens, é a minha e é a sua maior necessidade. Mas antes de nós falarmos propriamente sobre o novo nascimento, vamos ver algumas características importantes sobre a pessoa de Nicodemos. Quem era Nicodemos? Nicodemos diz aí no verso 1 que ele era um líder religioso. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Ele era um fariseu. Os fariseus, eles eram os líderes religiosos da nação. O que significa que Nicodemos vivia dentro das normas religiosas mais rígidas possíveis. Ele seguia escrupulosamente a lei e a tradição dos antigos. Nicodemos era também um inquiridor secreto. O verso 2 diz que este foi ter de noite com Jesus. Pode ser que ele tenha ido à noite por temer o que os outros fariseus iriam pensar, porque os fariseus eram conhecidos por expulsar pessoas da sinagoga se crescem em Jesus, ou talvez ele desejasse ter uma conversa mais longa e mais tranquila, e a noite era um momento mais propício para isso. Nós não sabemos exatamente a razão pela qual ele foi à noite, mas nós devemos dar valor ao fato de ele ter ido se encontrar com Jesus com o sincero desejo de aprender. Nicodemos, irmãos, era também um inquiridor representativo. Ele diz ainda no verso 2, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus. O fato de Nicodemos usar aqui o plural sabemos, e de Jesus também responder no plural, no verso 7, necessário vos é, indica que Nicodemos talvez estivesse ali representando os líderes religiosos. E um outro fato importante sobre Nicodemos é que ele era uma alma necessitada. Ele diz, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Por um lado, as palavras de Nicodemos revelam fome espiritual, revelam várias emoções lutando em seu íntimo. E a declaração de Jesus no versículo 3, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, foi uma resposta não às palavras, mas ao coração de Nicodemos. Mas por outro lado, as palavras de Nicodemos também revelam uma falta de profunda convicção. Ele sente sua necessidade e vai até a Jesus, mas ele procura em Jesus um mestre mais do que um salvador. Bem sabemos que és mestre vindo de Deus. A semelhança da mulher samaritana, Nicodemos quer a água da vida, mas ele precisa igualmente ficar sabendo que é um pecador e que necessita ser purificado e transformado para que possa herdar a vida eterna. Nicodemos, irmãos, era um homem de altíssimo caráter moral e de grande anseio pela verdade, mas sofria de uma terrível cegueira espiritual. Agora observe que mesmo sabendo quanto Nicodemos estava equivocado acerca de si mesmo, equivocado acerca de Jesus, equivocado acerca do reino de Deus, mesmo assim Jesus recebe Nicodemos com amor e paciência e lhe ensina o caminho da salvação. Jesus o ensina um dos ensinos mais importantes da Escritura, que é acerca do novo nascimento. E a partir dessas descrições sobre Nicodemos e desse diálogo entre ele e o nosso Senhor, eu gostaria de destacar aqui 3 lições que são extremamente importantes para a salvação da nossa alma. A primeira lição que nós aprendemos nesse diálogo entre Nicodemos e Jesus é sobre a necessidade do novo nascimento. No verso 3, Jesus diz para Nicodemos, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O termo traduzido por de novo, ele também significa do alto. É um termo que é utilizado em referência a tudo que tem origem celestial. E sendo o céu o lugar da habitação de Deus, nascer de novo significa nascer de Deus, nascer de forma divina.
Essa, irmãos, é a necessidade mais profunda e universal do homem. Uma mudança radical e completa na totalidade da natureza e do caráter do ser humano. Quando o primeiro casal, Adão e Eva, pecou no Éden, a humanidade caiu no estado que nós costumamos chamar de depravação total. Ou seja, a natureza total do homem foi torcida, foi corrompida, foi manchada pelo pecado em decorrência da queda. E essa perversão, ela se reflete tanto nos nossos, na nossa conduta individual, como também nos nossos vários relacionamentos. Após o nosso primeiro nascimento, o nosso nascimento natural, nós aprendemos naturalmente a viver no pecado. Ninguém precisa nos ensinar a pecar. A gente aprende isso com naturalidade. Nós nos tornamos corruptos. Nós falhamos em nosso relacionamento com Deus, conosco mesmos e com as pessoas. E nesse estado natural de pecado, ninguém pode agradar a Deus. Por isso, a nossa maior necessidade é nascer de novo. As nossas almas devem ser transformadas e vivificadas por Deus. Nós precisamos passar pelo que Jesus explicou para Nicodemos, que ele chama de novo nascimento. Agora, observe que a necessidade de transformação, ela não é apenas para algumas pessoas, ela é para todas as pessoas. Jesus não disse que apenas Nicodemos precisava nascer de novo. Jesus disse aquele que não nascer de novo, qualquer pessoa que tenha a natureza humana e consequentemente compartilhe de suas corrupções, de suas mazelas, dos seus pecados, que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Assim como todos os homens passam pelo nascimento natural nesse mundo, caso desejem ir ao céu, eles precisam também passar pelo nascimento espiritual do alto, de Deus. Eles precisam nascer de novo. Como está o seu relacionamento com Deus? Você tem certeza que você é alguém que já nasceu de novo? A sua vida é uma vida que tem sido guiada pelo Espírito Santo mediante a palavra de Deus? Você é alguém que vive em obediência? Você é alguém que é guiado pelo Espírito? Você entende que não pode servir a Cristo e ao mesmo tempo permanecer preso ao pecado? Meus irmãos, antes de podermos viver uma vida que agrade a Deus, a nossa natureza precisa passar por uma mudança tão radical, que é nada menos que um segundo nascimento. Para herdarmos o reino de Deus, para participarmos do reino de Deus, é necessário que a nossa natureza seja transformada, que o homem natural se torne um homem espiritual. Agora, observe que Nicodemos não compreendeu o que Jesus estava ensinando para ele. Ele diz no verso 4, mas como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar ao ventre da sua mãe e nascer? Ele não entende o que Jesus está dizendo. E Jesus, então, vai usar uma linguagem que era mais familiar para Nicodemos. No verso 5, Jesus diz para Nicodemos, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver ou não pode entrar no reino de Deus. Há muitas maneiras pelas quais essa expressão nascer da água e do Espírito é interpretada. Focando aqui nas três principais, alguns argumentam que nascer da água e do Espírito dizem respeito a duas coisas distintas. Uma coisa é nascer da água, outra é do Espírito. Outros entendem que toda a expressão nascer da água e do Espírito é a mesma coisa. Alguns ensinam que a expressão nascer da água seria uma referência ao batismo de João Batista. E nascer do Espírito, uma referência à regeneração, ao novo nascimento, à obra que o Espírito realiza em nós, nos tirando da morte espiritual e nos dando vida em Cristo. Outros ensinam que a expressão nascer da água é uma referência ao batismo cristão. Não de João Batista, mas o cristão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a expressão do Espírito seria, então, o novo nascimento. Então, veja, eles concordam com relação à expressão do Espírito, que a expressão do Espírito significa nascer de novo, mas eles discordam sobre a expressão nascer da água. Uns entendem que é
o batismo de João, outros entendem que é o batismo instituído por Jesus. A dificuldade, irmãos, com essas duas interpretações é que elas acabam gerando alguns problemas. O primeiro problema é que o que Jesus está ensinando para Nicodemos aqui é sobre algo que é essencial à salvação. Sobre algo sem o qual a pessoa não pode ser salvo se ela não tiver. E Jesus nunca ensinou, nem Jesus nem os apóstolos, eles nunca ensinaram que o elemento do batismo, que o batismo é um elemento sem o qual a pessoa não pode ser salva. O batismo ele faz parte da nossa obediência a Cristo e do nosso testemunho de Cristo. Quando nós nos convertemos a Jesus, nós nos batizamos para proclamar diante do mundo, diante das pessoas, que agora nós temos uma nova vida, pertencemos a Jesus. Mas ele não deve ser transformado em parte essencial da nossa salvação. Se assim fosse, o ladrão na cruz teria sido condenado, porque ele se arrependeu dos seus pecados. Ele depositou sua confiança em Jesus, reconhecendo Jesus como Senhor e Rei, mas ele não participou do rito batismal. Em João 4,2 também está escrito que Jesus a ninguém batizava. Se o batismo fosse algo essencial à salvação, certamente ele batizaria as pessoas, porque ele veio buscar e salvar o perdido. O segundo problema que nós temos com essas interpretações é que no momento desse diálogo entre Jesus e Nicodemos, ainda não havia sido instituído o batismo cristão. Não existia ainda. E então Jesus estaria responsabilizando Nicodemos por algo que ele sequer poderia entender. E quando nós lemos o diálogo entre os dois, nós percebemos claramente que Jesus espera que Nicodemos entenda o que ele está dizendo. Olha o verso 10. Ele diz para Nicodemos: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Nicodemos, você conhece a lei. Você é um fariseu. Você é um mestre em Israel e você não consegue entender o que eu estou te dizendo? Portanto, irmãos, é bem provável que a expressão nascer da água aqui não seja uma referência nem ao batismo de João e nem ao batismo cristão. O que seria então nascer da água e do Espírito? Comparando aqui o verso 3 com o verso 5, há algo muito importante que a gente pode perceber aqui. João, aqui ele está utilizando um paralelismo progressivo. Paralelismo progressivo é quando a segunda frase, ela acrescenta algo para dar um esclarecimento ou um sentido maior à primeira. As frases estão paralelas e a segunda está trazendo uma informação a mais para que possa esclarecer melhor a ideia que está sendo passada. Então, no versículo 3, Jesus disse para Nicodemos: na verdade te digo. E no verso 5 ele repete: na verdade te digo. Essas expressões são paralelas, elas estão dizendo a mesma coisa. No versículo 3, no final do verso, ele diz: não pode ver o reino de Deus. E no final do verso 5, Jesus diz: não pode entrar no reino de Deus. Há uma pequena progressão aqui de ver para entrar, mas a ideia é a mesma, não muda o sentido. Quem entrou está vendo, quem viu é porque entrou. No verso 3, Jesus diz: aquele que não nascer de novo. E no verso 5 ele diz: aquele que não nascer da água e do Espírito. Em outras palavras, nascer de novo é paralelo a nascer da água e do Espírito. Nascer da água e do Espírito não está apontando para dois nascimentos, duas coisas distintas. Nascimento 1, nascer da água. Nascimento 2, a parte de nascer de novo. Não. Toda a expressão nascer da água e do Espírito significa novo nascimento. E é essa a razão porque Jesus espera que Nicodemos entenda o que ele está dizendo. Porque o seu ensino era uma promessa feita desde o Antigo Testamento. Não era um ensino novo. Nicodemos deveria estar entendendo o que Jesus estava falando, sendo ele um mestre em Israel. Veja o texto de Ezequiel 36, versos 25 e 26. Diz assim: então aspergirei água pura sobre vós. É uma promessa feita e profetizada por Ezequiel. E ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei.
E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. É o que Jesus está falando aqui para Nicodemos. Eu vou aspergir água pura sobre vós. Eu vou dar para vocês um novo coração. Eu vou colocar o meu espírito dentro de vocês, para que vocês obedeçam a minha lei. É o novo nascimento. Mais adiante, no capítulo 4 aqui de João, Jesus, naquela conversa com Nicodemos, ele vai ensinar a mesma coisa. João 4, versos 10 a 14, Jesus diz para a mulher samaritana: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem. Só até aí, até o 14. Uma fonte de água que salte para a vida eterna. É o mesmo ensinamento que Jesus está falando para Nicodemos. Mais adiante, no capítulo 7, Jesus se coloca diante da multidão. E nos versos 37 a 39, Jesus diz: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito ainda não havia sido dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Mais uma vez, irmãos, é o mesmo ensino. Nascer da água e do Espírito é ser lavado, é ser transformado por Jesus, é ser salvo e habitado pelo Espírito Santo, para que nós possamos amar o nosso Deus e andarmos em obediência à sua lei. Você já nasceu de novo? A segunda verdade que nós temos aqui, irmãos, é sobre a razão do novo nascimento. Primeiro, a necessidade do novo nascimento. Segundo, a razão do novo nascimento. Por que nós precisamos nascer de novo? No verso 6, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus não procurou explicar o como do novo nascimento, mas explicou o porquê. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, a razão pela qual nós precisamos nascer de novo é porque a carne e o Espírito pertencem a campos diferentes e um não pode produzir o outro. A natureza humana, ela pode gerar mais natureza humana, mas somente a natureza espiritual, somente o Espírito Santo pode produzir em nós a natureza espiritual. Por isso nós precisamos nascer de novo. A vida espiritual, ela não pode ser transmitida, irmãos, de pai para filho, naquele processo natural de procriação. Isso é impossível. A vida espiritual, ela é transmitida da parte de Deus para os homens, mediante o novo nascimento, realizado através do Espírito Santo. Olha o que Meyer Pilma diz sobre isso. Ele diz: nenhuma criatura pode se erguer acima da natureza que lhe é própria. A toupeira não pode levantar majestoso voo na direção do sol como se fosse uma águia. E a ave que sai do ovo da águia não pode escavar debaixo da terra como faz a toupeira. Nenhum curso de treinamento poderá fazer com que a tartaruga corra tão velozmente como uma corça, e nem com que a corça tenha a força de um leão. Nenhum animal poderá agir de forma superior à sua própria natureza. Isso é uma grande verdade, irmãos. E esse mesmo princípio aplica-se a nós. Nós fomos criados para vivermos para Deus e se alegrarmos em Deus para sempre. No entanto, a nossa natureza não possui as condições naturais para herdar o reino de Deus, para viver no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. Isso é o que somos, antes de experimentarmos o novo nascimento. Somos carnes, somos corruptos, somos pecadores, estamos em inimizade contra Deus.
A nossa alma ainda é uma substância espiritual, mas ela está tão casada com a carne, ela está tão cativa pelos desejos da carne, ela está tão empregada em fazer provisão para a carne, que na maioria das vezes é chamada de carne, é carnal. E que comunhão pode haver entre Deus, que é Espírito, que é santo, que é justo, que é puro, que é verdadeiro, e uma alma nessas condições? Olha a pergunta que Nicodemos faz: como pode alguém nascer de novo? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Ele fala sobre tornar a entrar no ventre e nascer, mas mesmo que ele pudesse fazer isso, o que adiantaria? O problema não seria resolvido. Ainda que você e eu pudéssemos entrar 100 vezes no ventre da nossa mãe e nascer de novo, não resolveria o problema. O que é nascido da carne é carne. Uma coisa impura não pode originar uma coisa pura. A corrupção e o pecado, elas estão entrelaçadas na nossa natureza, irmãos. Elas fazem parte de nós. Nós somos formados em iniquidade. Davi disse no Salmo 51:5, em iniquidade eu fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Nós somos por natureza pecadores. Nós viemos a esse mundo sem fé, sem amor, sem temor a Deus. Nós não temos qualquer inclinação natural para obedecê-lo. Não temos qualquer inclinação natural para fazer a sua vontade. A nossa natureza foge de fazer a vontade de Deus. E é por essa razão que é necessário que a nossa natureza seja transformada pelo Espírito Santo. Receba o novo nascimento. E, no entanto, nós precisamos reconhecer que essa é uma mudança que nós não podemos proporcionar a nós mesmos. O patriarca Jó, no capítulo 9, ele exclamou: e sendo eu ímpio, por que trabalharei em vão? Ainda que eu me lave com água de neve e purifique as minhas mãos com sabão, ainda me submergirás no lodo e as minhas próprias vestes me abominarão. O profeta Jeremias declarou: por isso, ainda que te laves com salitre e amontoes sabão, a tua iniquidade está gravada diante de mim, diz o Senhor. Jeremias 2:22. E novamente no capítulo 13, versos 23, Jeremias diz: porventura pode o etíope mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas manchas? Então podereis vós fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal. No dia que o etíope tiver condições de mudar a sua pele, ou o leopardo tirar as suas próprias manchas, nós poderemos fazer o bem sendo ensinados a fazer o mal. Nós poderemos alterar a nossa natureza e torná-la uma natureza espiritual. Meus irmãos, assim como nós não somos autores da nossa própria existência, nós também não podemos dar vida à nossa própria alma. Assim como um defunto não pode dar vida a si mesmo, assim também nós não podemos nos tornar espirituais por nossas próprias forças. Conceder vida é uma prerrogativa peculiar de Deus. A vida celestial ela precisa ser trazida do céu para transformar a vida humana na terra, preparando-a para o reino de Deus. Você pode alcançar o céu sem dinheiro. Você pode alcançar o céu sem posição, sem status. Você pode alcançar o céu sem nenhum conhecimento humano. Você pode alcançar o céu sem quaisquer coisas que esse mundo considere importante. Mas sem o novo nascimento você jamais entrará no reino de Deus. Nós precisamos nascer de novo para herdarmos o reino de Deus. E por último, irmãos, nós vemos aqui sobre o modo do novo nascimento. A necessidade do novo nascimento, a razão ou o motivo do novo nascimento. Em terceiro, o modo do novo nascimento. Jesus diz aí no verso 8, versos 7 e 8, não te maravilhes de te ter dito, o necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito.
Tanto no hebraico quanto no grego, a palavra vento ela também pode ser traduzida por espírito. E um dos símbolos do Espírito de Deus na Bíblia é o vento, ou sopro. Jesus, então, está utilizando aqui o vento como uma ilustração para revelar verdades referentes à obra do Espírito Santo no processo do novo nascimento. E há 3 verdades que nós podemos aprender aqui. A primeira é que no novo nascimento o Espírito Santo opera de forma soberana. Ele diz que o vento assopra onde quer. O vento assopra onde quer. Ou seja, a regeneração, a nova vida, o novo nascimento em Cristo, ele não é uma obra realizada pelo homem. Nunca poderá ser. Ela é uma obra exclusiva de Deus, realizada pelo Espírito Santo. É impossível manipular a obra do Espírito. O vento assopra onde quer. Ele não está sujeito à nossa ordem, não está sujeito ao nosso comando. Ele assopra onde quer. É Deus quem o comanda. O Espírito Santo, ele dispensa suas influências onde, como, quando, na medida e no grau que desejar. Ele opera de forma soberana. Segundo, no novo nascimento, o Espírito Santo opera de forma misteriosa. Jesus disse, não sabes de onde vem, nem para onde vai. O movimento do vento é algo misterioso para nós. É algo além do nosso controle. Nós não podemos vê-lo, nós não podemos segurá-lo em nossas mãos. Mas quando o vento sopra, nós também não somos capazes de apontar o lugar exato de onde ele saiu e nem determinar até que ponto o vento vai chegar. Nós não sabemos de onde vem e nem para onde vai. E assim também é a atuação do Espírito Santo sobre a natureza humana. Além de soberana, ela é misteriosa. É misteriosa quanto à sua origem, não sabe de onde vem. Nós não sabemos como Deus realiza isso no nosso interior. E não sabes para onde vai. Nós não sabemos até que ponto isso pode chegar. Nós não sabemos o que Deus pode fazer na nossa vida e através dela, quando Ele nos regenera e nos dá o seu Espírito Santo. E por último, o Espírito Santo opera no novo nascimento com evidências. Ele opera de forma soberana, de forma misteriosa, mas opera também com evidências. Jesus disse, ouves a sua voz. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz. Por mais que existam mistérios, irmãos, em relação ao vento, nós sabemos que a sua presença pode ser notada pelo som que ele produz e pelos seus efeitos. Ouves a sua voz, disse Jesus. Quando nós ouvimos o barulho do vento ao soprar pela janela, ou quando vemos as nuvens sendo empurradas por ele, ou quando vemos as árvores sendo chacoalhadas, balançando, nós costumamos dizer o quê? Está ventando hoje. Nós sabemos, mesmo que não vemos, que não entendamos de onde vem, de onde vai, nós sabemos que algo está acontecendo. E o mesmo ocorre na operação do Espírito Santo efetuado em nosso interior, no novo nascimento. Embora a sua causa esteja oculta, os seus efeitos necessariamente precisam ser manifestos. O resultado do Espírito Santo em nós, irmãos, é algo que não pode ser ocultado. Não pode ficar escondido. Sempre haverá fruto do Espírito naquele que é nascido de novo. Sempre haverá. E nós precisamos avaliar a nossa vida, fazendo uma análise sincera e nos perguntar, eu tenho demonstrado o fruto do Espírito na minha vida? Quais são as evidências na minha vida que apontam, que demonstram que eu de fato nasci de novo? Ouves a sua voz. Para concluir, eu quero te convidar a fazer uma análise sobre a sua vida espiritual, sobre o seu relacionamento com Deus, sobre se você de fato nasceu de novo. E ao avaliarmos, irmãos, a nossa fé, à luz da pessoa aqui de Nicodemos e desse diálogo dele com Jesus, há 2 cuidados que nós precisamos tomar. Primeiro, nós precisamos nos certificar de que estamos realmente vivendo em obediência à palavra de Deus, de que de fato nós estamos demonstrando, evidenciando que nós nascemos de novo. Ouves a sua voz. A Bíblia nos ensina em 1 João 2, versículo 6, que aquele que diz que está nele, aquele que diz que está em Cristo, também deve andar como ele andou.
E se Nicodemos, que ainda não tinha nascido de novo, ao conversar com Jesus, era um homem de uma conduta irrepreensível, era um homem que amava, por assim dizer, a Torá, a lei de Deus, era um homem de que ninguém tinha nada o que apontar sobre ele, como pode nós, sendo cristãos, não vivermos em obediência a Deus? Como pode alguém que é habitado pelo Espírito Santo viver a vida cristã de qualquer maneira? Quais são as evidências de que você nasceu de novo? Aquele que é habitado pelo Espírito Santo precisa necessariamente apresentar tais evidências. Eu gosto do exemplo da lagarta e da borboleta sobre o novo nascimento. A lagarta é aquele bicho feio, gosmento, rastejante, né, horroroso. Mas quando a lagarta ela se transforma numa linda borboleta, num ser brilhante, bonito, com asas. Ela não se rasteja mais, agora ela voa. Ela é brilhosa, ela não é mais aquela coisa feia, gosmenta. É uma mudança radical. É outra criatura. Isso aconteceu conosco? Isso aconteceu com você? Quando você se encontrou com Cristo, você teve de fato uma transformação radical na sua vida? Os seus sentimentos, os seus pensamentos, a sua conduta foram transformadas pelo Espírito Santo? Nós precisamos nos certificar de que estamos vivendo em obediência à palavra de Deus. E segundo, nós precisamos nos certificar de que a nossa obediência, ela é realmente fruto de um coração regenerado. Se não for fruto de um coração regenerado, a nossa obediência não vale absolutamente nada. Na matemática de Deus, irmãos, obediência menos novo nascimento é igual trapo de imundícia. Não vale nada para Deus. Se você, como Nicodemos, é alguém que tem uma conduta moral elevada na sociedade, alguém que é bem visto, e até cumpre com facilidade os seus deveres eclesiásticos, você é alguém que todos os dias lê a Escritura, e tem que ler mesmo. É nosso dever como cristão, nós devemos amar isso. Você é alguém que está sempre presente nos cultos, não falta um culto. Está sempre ali com um momento de oração, participa das reuniões de oração da igreja, é fiel nos seus dízimos, ofertas, você é fiel em tudo. Se você é esse tipo de pessoa, você precisa se certificar de que essa sua obediência é realmente fruto de um coração transformado pelo Espírito de Deus. Nicodemos fazia tudo isso, irmãos. Ele era um mestre em Israel. Ele conhecia do início ao fim a Torá. Ele vivia dentro das normas religiosas mais rígidas possíveis. Era um homem de quem ninguém podia apontar o dedo e falar que ele estava vivendo na prática do pecado. Mas apesar de tudo isso, Jesus disse: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver, não pode entrar no reino de Deus. Apesar de tudo quanto ele fazia, ele não reconhecia a sua impossibilidade de ser salvo pelas próprias obras. Ele se achava bom. Ele não reconhecia a sua natureza caída e sua necessidade de arrependimento. Ele não reconhecia a sua maior necessidade, que é a maior necessidade de cada um de nós, nascer de novo, nascer do Espírito. Portanto, irmãos, nós precisamos apresentar tanto as evidências externas, a nossa conduta obediente diante de Deus e dos homens, como também as evidências internas. Se você é alguém que tem andado em obediência à palavra de Deus, se você é alguém que sente verdadeira convicção dos seus pecados, se você é alguém que reconhece que você é completamente dependente do Senhor Jesus Cristo, que sem Ele as suas obras não valem nada, que sem Ele você não pode fazer nada, que sem Ele você não pode viver. Se você se deu conta de que Cristo é tudo que você tem e tudo que você precisa, e você entende que não pode de forma alguma viver sem Jesus, então você pode dizer que é nascido de novo, que você ouviu a voz do Espírito e que você foi transformado pelo Espírito de Deus. Essa pessoa é você? Você é alguém que tanto obedece, quanto reconhece sua miséria e confia em Jesus como seu Salvador? Curva sua cabeça e vamos orar.
Nosso Deus, nós te bendizemos, Senhor, pela tua palavra. Nós pedimos que o teu Espírito trabalhe em nossos corações. Muitas vezes, Senhor, nós temos uma conduta inadequada, pecaminosa. E muitas vezes, Senhor, nossa obediência é fruto de um coração que nem está caminhando corretamente com o Senhor. Nós pedimos ao Espírito Santo que o Senhor nos dê nessa noite clareza quanto à nossa própria natureza. Que o Senhor nos ajude a enxergar com verdade se nós realmente estamos em Cristo, se nós realmente nascemos de novo. Aqueles, Senhor, que estão em Ti, que estão salvos, guardados, seguros no Senhor, que o Senhor os capacite cada vez mais pelo Teu Espírito, para que sempre evidenciem a obra maravilhosa que o Teu Espírito realizou em suas vidas. Quanto àqueles, ó Pai, que mesmo vindo com frequência à igreja, estão da mesma maneira que Nicodemo, Senhor, ainda não nasceram de novo, são apenas obras mortas. Eu peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito opere nessa noite. Que o Teu Espírito dê a eles uma profunda convicção dos seus pecados e lhes mostre, Senhor, que eles necessitam urgentemente de Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas almas. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Louvamos a Deus, né? Pela palavra do Senhor pregada a nós esta noite. É um assunto da qual nossa alma deve se atentar muito, né? Devemos nos preocupar com isso, né? Essa vida, ela é passageira, né, irmãos? E a vida eterna é o que nós iremos passar mais tempo, né? Então, que a nossa alma mais depende é de Cristo e da sua salvação. Então devemos nos atentar para isso. Nós vamos agora, irmãos, para a terceira parte do nosso culto. Hoje nós somos um culto denominado Santa Ceia, né? Como nós sempre fazemos uma vez por mês, essa lembrança que nós fazemos da morte, da ressurreição, da obra que Cristo fez por nós na cruz. Quero convidar os irmãos a se colocarem de pé. Vamos ler a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 até o versículo 32. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 até o 32. Amém? Vamos ler, diz assim a palavra do Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, a ceia
ela, explicarei em rápidas palavras aqui, ela tem por objetivo, irmãos, fazer com que o cristão que creu e depositou a fé em Jesus tenha a sua fé fortalecida, né? Tenha a sua fé fortificada. O que Paulo ensina aqui em 1 Coríntios, irmãos, é que fazemos isto em memória de Jesus. Quando ele reparte o pão, ele fala, fazer isto em memória de mim. Quando ele também toma o cálice, ele fala, fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Nós vemos que o objetivo disso é relembrarmos o que Cristo fez por nós, em memória daquilo que Cristo fez ao nosso favor. A outra coisa que nós encontramos porque todas as vezes que nós comemos disso, participamos do pão e bebemos do cálice, nós fazemos o quê? Nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Então nós tomamos e comemos em memória de Jesus, segundo nós anunciamos a morte do Senhor e fazemos isso até que Ele venha. Então, isto aqui, irmãos, nada mais é do que o Evangelho sendo pregado, sendo relembrado nesses símbolos que é o pão e que é o sangue. Nada mais nós estamos dizendo que Cristo rasgou a sua carne como símbolo do pão e Cristo derramou o seu sangue como símbolo do suco de uva aqui representado. E nós, quando nos alimentamos disso, estamos dizendo ao mundo, dizendo a nós mesmos que Cristo é o nosso Salvador e que por meio dele nós somos salvos e que ele é o meio pelo qual Deus nos alcançou, pela sua morte e a sua morte na cruz. Isso é a explicação, irmãos, isso é o que nós fazemos quanto à ceia. Quem deve participar, irmãos, da ceia? Aqueles que estão em comunhão com a sua igreja, que fazem parte de uma igreja evangélica cristã, que foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não só pode participar, irmão, mas deve participar e que também esteja em comunhão com Deus, né? Esteja em comunhão com seus irmãos. Então, irmãos, que possamos participar disso e fazer deste momento um memorial ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos agora, irmãos, orar pelo pão, pedir para o evangelista Sérgio segurar o pão que representa a carne de Cristo que foi rasgado a nosso favor. Vamos orar. Vamos nos colocar de pé para orarmos? Senhor, mais uma vez nós levantamos a voz ao Senhor, levantamos, ó Deus, pois pedimos a Ti, apresentando este pão, Senhor, que tem como símbolo a Tua carne que foi rasgada naquela cruz. Queremos Te louvar, Senhor, que por meio do Evangelho, ó Deus, por meio da Tua bondade e da Tua misericórdia, Senhor, nós podemos ser salvos. E isso aconteceu, Senhor, porque o Senhor resolveu, ó Deus, nos dar, Senhor, o Teu corpo ao nosso favor, para que nós pudéssemos ser, ó Deus, salvos, sermos livres, sermos perdoados. E aqui, Senhor, nesta noite, comemos deste pão, Senhor, para lembrarmos o que o Senhor fez por nós. Que cada um aqui, Senhor, seja fortificado com fé, seja, Senhor, fortalecido no seu coração e na sua consciência. O Senhor nos faz lembrar, Senhor, disto, porque o Senhor sabe que precisamos disso, senão a Tua palavra não ia dizer isso, Senhor. Mas Te pedimos que o Senhor nos abençoe ao ingerirmos este pão, que o Senhor fortaleça a nossa fé, que nos faça relembrar que o Senhor perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, que a Tua morte na cruz nos proporciona salvação, e por mais desesperadora que seja, Senhor, o profundo buraco que o homem esteja, o Senhor pode alcançar, Senhor, este homem e esta mulher. Assim, Senhor, esta noite nós oramos por este pão, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, irmãos. Cento e 56. Pastor buscou-me já longe do redil,
do triste viu, as chagas com amor pensou, e ao lar nos braços me levou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Segui-me bem distante do seu lugar no céu e disse em voz amante: achei-te, tu és meu. Jamais senti tão grande amor como este no meu bom pastor. Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Amém, irmãos? Todos quantos podem pegar o pão estão com ele em mãos? Amém? Versículo 23 e versículo 24 diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Partir do pão, irmãos, é nós nos alimentarmos de Cristo por meio da fé. Ele disse que aquele que quiser ter parte com ele deve se alimentar, deve comer da sua carne e beber do seu sangue. Isso nós fazemos pela fé, quando nós nos alimentamos deste pão. Vamos todos comer juntos e pensarmos sobre o que Cristo fez por nós. E esse é o motivo de você ser cristão, esse é o motivo de você se reunir em uma igreja, esse é o motivo de você orar, esse é o motivo de você buscar a Deus, a morte de Cristo. Nada mais é do que isso. Então vamos todos juntos comer o pão e nos alegrarmos em Jesus. Vamos agora, irmãos, orar pelo suco. Senhor, nós te agradecemos, Senhor Jesus, pela tua morte. E aqui, Senhor, com este suco, estamos orando, Senhor, representando o teu sangue que foi derramado por nós. Tua palavra nos diz, ó Deus, Paulo falando que o Senhor não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomou a forma de servo. Depois, tomando a forma de servo, ó Deus, rebaixou até a pior das mortes, a morte de cruz, derramando o teu sangue por nós. Ô Jesus, obrigado, Senhor, por nos dar o Novo Testamento no teu sangue. Ó Deus, pois o derramar dele nos proporciona salvação. Sabíamos, ó Deus, que a justiça do Pai, ó Deus, precisava de alguém receber a punição dos nossos pecados, o castigo, Senhor, dos nossos pecados. E o Senhor foi este cordeiro que derramou o teu sangue ao nosso favor. Oramos, ó Deus, por este suco que representa o teu sangue, Senhor. Oramos, ó Deus, para que a nossa fé seja fortalecida em Ti e possamos lembrar, Senhor, e ter na nossa memória, a fim de andarmos mais um pouco, Senhor, que Tu és o cordeiro que tirou o pecado do mundo. Tu és o cordeiro que tirou o nosso pecado pelo Teu sangue que nos cobre, Senhor, que nos lava, o Teu sangue que purifica o mais vil, o mais pobre, o mais distante homem do Senhor.
Te louvamos, Senhor Jesus, que esta noite cada um que irá, Senhor, ingerir este suco seja fortalecido em seu coração, em sua consciência, ó Deus, em sua fé. Que a Tua graça seja conosco, Pai. Pedimos, Senhor, a Tua misericórdia. Abençoa cada um, Senhor, que irá ingerir este suco para a glória e para o louvor do Teu nome. Assim oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. O diácono estará passando agora, irmãos, o suco de uva. Por Ele sou querido, que graça singular, pois Ele foi ferido a fim de me salvar. Assim ovelha dele sou e com o seu rebanho vou. Se Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, o seu sangue restaurou-me a Deus. Prossigo alegre agora, Deus dá poder cabal e graça salvadora protege-me do mal. O bom pastor comigo está, meus passos ele guiará. Se Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, o seu sangue restaurou-me a Deus. Glória a Deus. Vamos nos colocar todos de pé, irmãos. Agora, o verso 25 diz assim: semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Como o pão, irmãos, o cálice do Senhor é a representação do derramar do seu sangue naquela cruz.